Bom dia e seja bem-vindo ao Clamor da Fé. Existe uma ideia silenciosa que muitas pessoas acabam acreditando sem perceber, a de que só conseguimos fazer algo bem quando sentimos vontade, como se a verdadeira fé sempre viesse acompanhada de emoções fortes, entusiasmo constante e uma certeza inabalável. Mas a realidade é diferente. Há dias em que acordamos e simplesmente não sentimos nada, nem alegria, nem motivação, nem aquele calor no coração que costumamos associar à fé. Olhamos para as responsabilidades do dia e tudo parece pesado. Pensamos em orar, mas as palavras parecem vazias. Consideramos ir à igreja, mas sentimos apenas indiferença. E então começamos a pensar que há algo errado conosco. Concluímos que nossa fé está fraca, que talvez não sejamos cristãos de verdade, ou até que Deus esteja distante. Mas e se essa conclusão estiver errada? E se a fé mais madura for justamente aquela que continua caminhando quando os sentimentos se silenciam? Aquela que obedece mesmo quando as emoções não encorajam? Aquela que permanece firme mesmo quando o ânimo desaparece? Hoje vamos refletir sobre essa fé simples, silenciosa e muitas vezes invisível, menos, mas profundamente forte. A fé que age mesmo sem sentir. Pai amado, obrigado porque o Senhor não mede a minha fé pela intensidade das minhas emoções. Muitas vezes eu gostaria que fosse assim, porque nos dias de grande entusiasmo espiritual, tudo parece mais fácil. Porém, a tua medida é diferente. O Senhor não olha apenas para aquilo que sinto, mas para aquilo que escolho fazer apesar do que sinto. E isso é uma grande graça para mim, porque minhas emoções mudam constantemente. Obrigado pelos dias em que senti tua presença de forma clara, pelos momentos em que orar foi fácil, quando servir trouxe alegria imediata e quando crer parecia algo natural. Mas também te agradeço pelos dias opostos, pelos dias em que não senti nada, mas mesmo assim escolhi confiar. Pelos momentos em que me ajoelhei para orar mesmo com um coração frio, pelos momentos em que servi sem sentir recompensa emocional imediata, porque nesses dias, mesmo que eu não percebesse, minha fé estava sendo testada e fortalecida. Frase do dia: fé não é sentir que Deus está perto. Fé é crer que Ele está presente, mesmo quando não sentimos nada. Ao refletir sobre isso, percebo quantas vezes confundi fé com sentimento. Quando sinto alegria espiritual e proximidade com Deus, digo que minha fé está forte. Mas quando tudo fica emocionalmente silencioso, concluo que minha fé está fraca. Mas talvez eu tenha invertido as coisas. Talvez a fé mais forte seja justamente aquela que continua crendo e agindo quando as emoções não oferecem nenhum suporte. Senhor, olhando sinceramente para mim mesmo agora, reconheço que nem sempre sinto o entusiasmo que gostaria de sentir. Há áreas da vida cristã que antes me empolgavam, mas que hoje parecem apenas obrigações. A oração, que antes era refúgio, às vezes parece apenas mais uma tarefa do dia. A leitura da Bíblia, que antes iluminava o coração, às vezes parece distante. A comunhão que trazia alegria, às vezes parece um esforço cansativo. E por causa disso, muitas vezes concluo que há algo errado comigo. Mas também reconheço que esse vazio emocional pode ter muitas causas. Pode ser cansaço acumulado, pode ser uma fase natural de crescimento espiritual. Pode ser simplesmente a maneira como a vida cristã acontece muitas vezes, não apenas em montanhas de entusiasmo, mas também em vales silenciosos. Seja qual for a razão, aqui estou. Pai, dá-me a fé que não dependa do sentimento para agir. Quando eu acordar amanhã e não sentir vontade de orar, que eu ore mesmo assim, não porque a emoção me empurrou, mas porque a decisão me guiou. Quando chegar o domingo e eu não sentir entusiasmo para ir à igreja, que eu vá mesmo assim, não esperando uma emoção extraordinária, mas simplesmente porque sei que é o certo, porque compreendo algo importante. Se eu só faço o que sinto vontade de fazer, nunca desenvolvo um caráter verdadeiro. Sentimentos mudam o tempo todo. Alguns dias sentimos, outros não. Se minha obediência depender disso, minha fé será instável. Espírito Santo, nos dias sem ânimo, e sei que eles virão, sustenta minha decisão. Quando o sentimento falhar, quando eu me ajoelhar para orar
e as palavras parecerem vazias. Lembra-me que o Senhor ouve não pela beleza das palavras, mas pela sinceridade de um coração que escolhe se aproximar. Quando eu abrir a Bíblia e o texto parecer distante, lembra-me que a tua palavra continua poderosa, mesmo quando minhas emoções não respondem. Livra-me de romantizar a fé como se ela fosse sempre emoção intensa. Muitas vezes imaginamos a espiritualidade como momentos constantes de lágrimas, mãos levantadas e entusiasmo profundo. Esses momentos existem e são preciosos, mas não são a única forma de fé. Na maioria das vezes, a fé verdadeira é silenciosa. É acordar em um dia comum e decidir obedecer, mesmo sem sentir nada extraordinário. Quando surgir a culpa por não sentir o que acho que deveria sentir, ajuda-me a reconhecer isso como uma armadilha. O inimigo muitas vezes usa essa culpa para criar um ciclo de frustração. Quebra esse ciclo, Senhor. Ensina-me a viver uma fé que não depende do termômetro das emoções. Também peço sabedoria para diferenciar entre fé madura e apatia espiritual. Porque existe diferença entre não sentir entusiasmo e simplesmente não se importar mais. Enquanto ainda houver em mim o desejo de continuar caminhando contigo, mesmo sem entusiasmo, sei que ainda há vida espiritual dentro de mim. Senhor, oro por todas as pessoas que neste momento estão atravessando vales emocionais profundos. Pessoas que acordam sem sentir alegria, sem sentir entusiasmo, apenas um vazio silencioso. Para essas pessoas, cultos animados às vezes parecem difíceis, porque todos ao redor parecem sentir algo que elas não conseguem sentir. Levar versículos de alegria e paz pode parecer frustrante quando o coração está pesado, mas traz a essas pessoas uma verdade libertadora. Fé não é sentimento, é direção. Mesmo com o coração frio, elas podem continuar caminhando na direção certa. E muitas vezes, é exatamente nesse caminhar silencioso que a fé cresce mais profundamente. Senhor, também oro por aqueles que enfrentam depressão ou doenças que afetam as emoções. Para essas pessoas, a falta de ânimo não é apenas espiritual, mas também física e emocional. Mostra a elas que o Senhor não as abandonou. Obrigado, Pai, porque a fé verdadeira pode existir mesmo em tempos emocionalmente secos. Obrigado porque não preciso fabricar sentimentos para te agradar. Obrigado porque o Senhor vê fidelidade nas escolhas, não apenas nas emoções. Assim como existem estações no ano, também existem estações na vida espiritual. Às vezes vivemos primaveras cheias de alegria, outras vezes passamos por invernos silenciosos, onde nada parece florescer. Mas mesmo no inverno, as raízes estão crescendo. Hoje eu escolho continuar, mesmo sem sentir entusiasmo, mesmo sem emoção intensa, que eu ore mesmo com o coração frio, que eu leia a palavra, mesmo sem sentir iluminação imediata, que eu sirva, mesmo sem recompensa emocional instantânea. Porque essas pequenas escolhas constroem algo profundo dentro de mim. Caráter, fidelidade e uma fé que não depende das circunstâncias. Que eu pare de esperar sentir vontade para fazer o que é certo. Porque a vontade muitas vezes é apenas visitante, não moradora permanente. Se eu aprender a obedecer, mesmo quando ela não aparece, minha fé se tornará consistente. Que minha medida de sucesso espiritual mude. Não mais quanto eu senti hoje, mas o que escolhi fazer hoje. E quando os momentos de alegria espiritual voltarem, que eu os receba com gratidão, mas sem depender deles para continuar crendo, porque aprendi que posso caminhar não apenas quando sinto, mas também quando simplesmente escolho confiar. Se esta mensagem trouxe paz ao seu coração, compartilhe com alguém que também precisa lembrar que a fé não depende de emoção. E para começarmos o dia, entregando tudo a Deus, vamos orar juntos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.